que nos envolvem, a nós, que somos missionários da Canção Nova, nós abrimos mão de todo e qualquer lucro pessoal que nós poderíamos ter em relação a esses materiais de evangelização. Então, o Tiago apontou aqui um livro que eu ajudei a organizar, o outro que eu escrevi, e você poderia perguntar assim, mas quanto que você ganha por esses livros que você escreve? Financeiramente, em dinheiro, nada, zero. Porque até mesmo os direitos autorais, que todo autor, como a palavra diz, é direito, é um direito do autor. Esse direito que eu tinha sobre esses livros, não tenho mais porque eu doei. Eu dei todo ele para a Canção Nova. Então, às vezes você nos vê aqui de manhã dizendo assim, vamos ajudar o projeto Dai-me Almas, vamos fazer a nossa parte. E você pergunte assim, mas e vocês? Qual é a parte que vocês fazem? Além de muitos de nós sermos sócios, porque eu sou sócio, evangelizador, então tiro do meu sustento ali no finalzinho do mês, todas as vezes um pouquinho para poder colaborar o que é possível para mim. Tem uma parte grande de trabalho, não é? Que, por exemplo, em direitos autorais já seriam milhões de reais. Milhões de reais, 100 milhões de reais. E também o nosso trabalho, né? Exatamente. No dia a dia. Às vezes as pessoas pensam, você só apresenta o programa Sorrindo para a Vida, Exatamente. né? Mas a gente tem muitas outras atividades também que a gente oferece, né? É o nosso, vamos dizer assim, é o nosso pouco, mas a gente oferece. Mas o Márcio falando é interessante a gente reforçar isso. Porque onde a gente vai, né, Márcio? As pessoas nos perguntam isso. Como é que vocês vivem, né? Como é que vocês vivem? Você ganha quanto por esse livro, por esse livro? Não, a gente não ganha nada, né? A gente doa. Então, quando a gente pede a sua doação, não é? A gente está pedindo a sua parte, porque a nossa, graças a Deus, a gente está fazendo. Exatamente. Então, você veja, quando você adquire um material de evangelização como esse, a primeira coisa importante de entender é que esse livro não foi feito, ou esses livros, ou esses materiais de evangelização, para produzir dinheiro. Não, porque para isso... Todos os dias nós partilhamos aqui com transparência, não é? Como é que a Canção Nova vive. Então, para que esses materiais de evangelização? Porque eles evangelizam. Porque eles levam uma palavra salvadora para a nossa vida. Porque ter um material de evangelização desse dentro de casa é um bem. Porque às vezes não acontecem acidentes que destroem uma vida, que lesam a pessoa, que mutilam alguém. Também existem acidentes que salvam vidas. E às vezes, acidentalmente, a pessoa topa com um material de evangelização desse, que estava em casa e ela nem esperava, e ali, naquelas páginas, ela encontra Deus. Então é por isso que a Canção Nova se empenha para fazer com que esses materiais de evangelização cheguem até as pessoas. Mas é claro, quando alguém adquire um material de evangelização como esse, no valor que ela investe para adquiri-lo, aquele valor colabora para sustentar a evangelização no lar. Então, além de fazer um bem a você, você promove a evangelização, porque aquele pouquinho, porque pouquinho que entra de lucro, até dizia isso para um amigo meu, qualquer livro da Canção Nova que você pegue para comparar aí fora com outra editora, um livro do mesmo porte, o da Canção Nova é sempre muito mais barato. E quando tem aquelas promoções, então, vai quase de graça, não é? E esse pouquinho de lucro que às vezes tem, você ajuda para que esteja no ar a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova, a internet, os encontros de evangelização que acontecem gratuitamente para que todas as pessoas possam encontrar a Deus. Então, louvado seja Deus por você que entendeu isso e colabora. É isso. Vou só passar aqui o nosso cafezinho, servir quem quiser. E aí a gente vai para a palavra de hoje. Então prepara, porque tem gente que gosta de... Posso passar isso aqui para você, Márcio? Pode, por favor. Já deu, já. Já, tá bom? Foi muito? Se foi muito, a Rogerinha disse que quer. Dá esse não, meu é só um tiquinho. Então tá bom, então eu fico pra mim. Meu é pouquinho. E você, vai quanto? Quanto que é a sua medida aí, tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Vem, Rogerinha. Serve seu vai? café aí pra você. Só quer? um tiquinho. Só um tiquinho? Na roça. Tá bom, só um tiquinho, então tá bom. Aí, tá bom. Já, nossa, é só pra molhar o bico. Você contra o V da Também? Contra Vocês estão fracos de café. Aí, pronto. Obrigado.
Eu vou esperar o bolinho depois. Ah, entendi. A Rogerinha está na intenção do bolo. E a gente segue para essa frase do dia de hoje, que mais uma vez nós tiramos aqui dessa caixinha organizada pela querida Sônia Venâncio, a Sônia do Terço, que assim a gente chama carinhosamente. A gente traz aqui mais uma frase de São Luís Maria Grignon de Montfort. E a frase de hoje é a seguinte, gosto muito. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que uma fez por incredulidade, o desfez a outra pela fé. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que uma fez por incredulidade, o desfez a outra pela fé. O que a incredulidade de Eva fez, Maria desfez pela fé. Que lindo, hein? Que Nossa Senhora é a desatadora dos nós, né? Que lindo, é isso mesmo. É isso. Que a gente peça a intercessão dela então nesse dia e a gente se prepara para a Palavra de Deus, para a partilha de hoje. Lembrando que você pode seguir participando conosco aí no @Sorrindo Pra Vida, tá? Lá pelo Instagram, ou então também mandando o seu e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, tá bom? Manda o seu e-mail para participar com a gente e a gente vai partilhando vida, testemunho, fé, pedindo a intercessão poderosa também da nossa Mãe Maria. Rogerinha está aqui para cantar com a gente, o grande Maestro Sapo, vamos cantar. E assim como Deus preencheu a Virgem Maria com a sua presença, né, e fez dela uma linda morada, nessa manhã aqui no Sorrindo para a Vida, Deus quer visitar você, quer habitar em você e fazer de você também uma linda morada. Essa música diz da Virgem Maria, diz da Eucaristia, mas diz de cada um de nós, que somos escolhidos, chamados e que Deus quer preencher com o seu Espírito, para que você se sinta assim, um homem, uma mulher cheia de Deus, uma linda morada. Linda morada escolheu o Senhor para habitar com aqueles que amou. Tão pequenino se dá a comer, sua morada eu também quero ser. Muito indigno, compreendo bem, mas me escolheste, somente aceitei. Desde que venhas comigo, então, sua morada é o meu coração. Oh, quão lindo, precioso dom, que escolhe o que é pobre e reveste de esplendor. Oh, quão lindo, precioso dom, que faz o que é nobre parecer efêmero. Oh, quão lindo, oh, quão lindo, precioso dom, que escolhe o que é pobre e reveste de esplendor. Oh, quão lindo, precioso dom, que faz o que é nobre parecer efêmero. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Pegue aí na sua Bíblia para você acompanhar conosco. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. E disse-lhes Jesus: Ide pelo mundo inteiro
e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes Jesus: ide pelo mundo inteiro. Cada um de nós esta palavra, viu, gente? Esta palavra é para o padre, esta palavra é para a freira, esta palavra é para o frade, essa palavra é para a irmã religiosa, o consagrado, a consagrada. Mas esta palavra é para cada leigo, para cada pessoa batizada, para cada pessoa que diz eu sou de Cristo. O que diz esta palavra para você e para mim nesta manhã? Pelo mundo inteiro, ide e anunciai a boa notícia, anunciai a boa nova a toda criatura. E quem crer na palavra de Deus que enviou o Senhor, que palavra é essa? Deus Pai, Criador do Universo, na sua infinita bondade, na sua misericórdia com os homens, para com as mulheres, para com o ser humano, para salvá-los, enviou o seu Filho Jesus Cristo para destruir as cadeias do pecado, para vencer a Satanás, opressor do gênero humano, para cravar na cruz definitivamente aquele documento que pesava contra nós, porque nós havíamos pecado. Porque o ser humano ferido pelo pecado peca. E nós sabemos que a consequência do pecado, a paga do pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus veio para destruir a morte que nos esperava, e não era a morte passagem por essa vida, não. Era aquela morte eterna, que nós chamamos de inferno. Enviou o seu Filho como nosso Salvador, e a todo aquele que crê, deu-lhe a graça, o direito, o poder, e eu lhe digo poder, de ser chamado Filho de Deus. Deu-lhe o céu. E aí o Senhor nos diz aqui nessa palavra, a cada um de nós: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar nesta palavra experimentará a salvação de Deus. Porque Deus salvou o ser humano. Mas para experimentar a salvação é preciso aderir a ela pela fé. Eu preciso dar a minha resposta a Deus de que eu aceito esta salvação na minha vida. Por isso que tem gente que sabe das coisas de Deus, mas não experimenta as coisas de Deus. É bem diferente você saber de você experimentar. É muito diferente. Muito diferente. Eu sei que existe caviar. Eu sei até qual é a forma. Mas eu não posso te dizer que sabor tem, porque eu nunca experimentei. Não é? Uma coisa é você saber, outra coisa é você degustar. Uma coisa é você saber que existe,
Outra coisa é aquilo fazer a diferença em você, porque você vivenciou aquilo. É como um remédio. Não adianta você saber que existe remédio para aquela doença, que talvez até você tenha a doença, se você não experimenta. Talvez melhor fosse até nem saber que existe, para você não ficar angustiado. Não basta saber que Jesus nos salvou, meus irmãos. A felicidade entra na nossa vida, felicidade verdadeira, no momento em que nós dizemos: sim, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu és Deus vivo, vencedor de todo mal e a força que eu preciso neste dia para vencer. Eu te aceito, Senhor, porque tu és o caminho e tu és a vida. Sem ti estou fora do caminho. Sem ti a vida não espera por mim. Como é que eu posso reclamar de que eu não tenho vida, se a vida me foi dada e eu a rejeito, a ignoro, a desprezo e digo: essa vida eu não quero? A gente reclama que nos falta aquilo que a gente rejeita, por ignorância, por medo. Gente, quantas pessoas nunca experimentaram a Deus por ignorância, por preconceito, porque acham que dizer sim a Jesus Cristo é abrir mão de uma vida, né? Abrir mão da própria vida, abrir mão dos gostos, abrir mão dos prazeres, abrir mão das euforias desta vida. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. Tudo isso é lixo perto do que a gente experimenta em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto que quem faz uma experiência pessoal com Deus, gente, tem todas as possibilidades de se arrepender e de voltar a essas coisas que eu acabei de narrar, mas não volta. Quem experimentou Jesus não quer voltar para a vida que tinha antes dele. E se por fraqueza se afasta dele, carrega no seu coração a tristeza de ter se afastado, porque sabe o que perdeu. Agora, pior do que você saber o que você perdeu, é você nem saber porque nunca experimentou. Estes milagres acompanharão aos que crerem. Quem tem fé vê estas coisas acontecerem. E eu vi inúmeras vezes situações assim acontecerem, porque o Evangelho é vivo e ele acontece hoje. Eu me lembro quando a Canção Nova foi surpreendida pelo seu primeiro mega acampamento de oração. Porque os acampamentos de oração, eles começaram já grandes, mas eram pequenos, né? Como assim? Começaram grandes, mas eram pequenos. Eu lembro que quando o Padre Jonas, ele tomou uma decisão de que ele não iria mais sair para ficar pregando tantos encontros fora, pelo Brasil e até fora do Brasil, mas que os encontros aconteceriam aqui em Cachoeira Paulista, era uma coisa muito diferente, até mesmo impressionante, até mesmo desinstalador, desconfortável, para gente que estava acostumado com aquela outra experiência de ir. E ninguém sabia como é que isso ia acontecer, ia se dar, porque ninguém sabia onde ficava Cachoeira Paulista. Como é que o povo viria do Brasil para Cachoeira Paulista? Não é difícil de achar, nem é difícil de chegar, porque a Cachoeira Paulista fica na metade do eixo Rio-São Paulo. Você pegando ali ou a rodovia Carvalho Pinto ou a Dutra, fica no meio, entre São Paulo e Rio. E são essas rodovias que ligam São Paulo ao Rio. Exatamente, a cidade do meio do caminho é Cachoeira Paulista. Interessante, né? Mas as pessoas não conheciam. Então a gente não sabia quantas pessoas nós teríamos aqui num primeiro acampamento. Inclusive tinha muita gente que vinha aqui em Aparecida e não sabia de Cachoeira Paulista, por exemplo, né? Porque exatamente, no Santuário Nacional, muita gente vinha visitar Nossa Senhora e não fazia ideia de que Cachoeira Paulista é cerca de uns 35 quilômetros, né, de Aparecida. E né? durante muitos anos ainda foi assim. Sim, sim. Não foi, Thiago? Uhum. Não é? E já no primeiro acampamento nós tivemos aqui umas 3.000 pessoas por aí e os acampamentos foram sempre crescendo.
Mas a gente não tinha tido nenhum mega acampamento, até que numa dessas vezes foi convidado o Padre Robert de Grande. Eu estava aqui. Você estava, Rogério? Foi uma loucura. Gente do céu, eu vou te falar, que loucura que foi. Foi mesmo. Nós tínhamos passado a madrugada arrumando o rincão, colocando uns bancos de madeira, não sei se você lembra daqueles bancos de madeira, que era assim, era 10 metros de banco de madeira, Sim, que a gente pesados. pegava com muita dificuldade, que eram bancos enormes. Nós passamos a noite arrumando aqueles bancos. Quando deu 4 da manhã, bateram lá na porta da minha casa para a gente tirar os bancos. Sim. Porque tinha tantas pessoas aqui, mas tantas pessoas, que ou ficavam os bancos ou ficavam as pessoas. Então, esse encontro teve que começar mais cedo do que o previsto. Começou por volta das 6 da manhã, já com o rincão lotado de gente, e terminou até mais cedo porque esgotou a água potável na cidade. Cachoeira Paulista. Compramos água que tinha disponível em Lorena, em Cruzeiro, e assim foi. Inclusive das padarias, os supermercados, né? Foi As tudo. pessoas foram aquela avalanche, aquela multidão bonita, né? Que foi muito bonito, Foi né? lindo. Meus pais vieram para trabalhar, porque já eram do segundo elo, da Comunidade Aliança. E eu me lembro que eu estava assistindo pela TV e o pessoal dizia assim na TV: por favor, não venham para Canção Nova, porque já tinha acabado a água na cidade, estava tudo... Tinha mais. Né, a Dutra, até a Dutra ficou parada, Congestionada. foi congestionada. Pois é, hoje, graças a Deus, quando você tem um mega acampamento aqui, Tem estrutura. tem estrutura, o centro de evangelização, mesmo lotado, você respira bem. Mas no rincão, naquele dia, ninguém que desmaiasse caía. Porque não tinha espaço. Não tinha espaço para cair. Se você desmaiasse, alguém ia ter Foi. que te identificar, porque você desmaiava em pé e ficava, porque não dava para cair, não é? Foi uma loucura. E eu arrumei ali os bancos, fui em casa dormir um pouquinho, porque a gente trabalhou a madrugada inteira, precisava dormir para ter condições no outro dia. Quando eu acordei ali por volta das 6 e pouca da manhã, que eu fui sair de casa, ali na Vila Maria, aqui dentro da Canção Nova, não é? Mas fica aí a uns 600 metros, 700 metros do rincão, não tinha lugar para você pisar. Tinha doente com maca espalhado por essa chácara. Eu tive que passar por cima de pessoas para sair da minha casa, não é? E aconteceu ali que tinha um senhor numa cadeira de rodas, trazido pela própria enfermeira. Trazido pela própria enfermeira. Aquele homem era entrevado. E naquele dia ele andou. Para o choque da enfermeira, para o espanto do próprio homem e de todos os que ali estavam. Eu me lembro de que à frente ali, um senhor que tinha um problema no sistema nervoso, que ele não parava quieto, sabe? Ele não tinha mais controle sobre o próprio corpo. Recebeu uma cura milagrosa ali na hora e havia um neurocirurgião participando. E esse neuro foi lá para ver o que estava acontecendo com aquele homem. E disse, é um milagre, porque o que ele tem, a enfermidade que ele tem, e dava para ver ali os sintomas, isso é doença incurável. E eu poderia, e o Tiago poderia, a Rogerinha poderia, e nós poderíamos aqui trazer muitas situações como essa para você. Foram muitos milagres naquele Muitos milagres, né, Rogerinha? Foi muito bonito, foi assim, marcante para nossa... Está na nossa história, né, da Canção Nova, aqui em Cachoeira, como estrutura de acampamento. Aquele evento, ele foi um norte para a construção do centro de evangelização. A gente percebeu que Deus queria muito mais, que Ele queria que continuasse, né? O povo subindo a montanha, né? O povo vindo para realmente tocar nos milagres, para realmente receber a cura, a libertação, o encontro com Deus. Foi um norte para nós aquele evento. É verdade. E nós poderíamos dizer aqui que nós vimos, inclusive, de muitos dessas enfermidades curadas, recebemos comprovação médica. Pessoas, eu estou contando isso para você entender o seguinte, Jesus está vivo.
E quando nós nos reunimos com fé, nós entregamos nas mãos dele a resposta que ele sempre solicitou para nos curar. É ele quem nos cura e continua a realizar a sua obra salvadora. E nós poderíamos testemunhar aqui que nós já vimos pessoas surdas voltarem a ouvir ou começarem a ouvir aqui. Várias vezes aqui no Sorrindo para a Vida, eu dei testemunho que nós presenciamos num desses acampamentos de oração, de cura da cegueira. A pessoa estava cega, porque o câncer tinha destruído os olhos da pessoa, o olho da pessoa, e já ia destruir o próximo. Estava marcada a cirurgia para retirada do globo ocular. Quando no acampamento de oração, a pessoa recebe a cura do câncer. Veio uma mãe com a sua filha, para que a moça pudesse testemunhar que ela tinha uma cegueira absoluta, não enxergava mais nada dos 2 olhos, mas que por graça de Deus, num acampamento de oração, durante a oração, começou a enxergar. Eu conversei agora, no dia de ontem, com um amigo meu, pedindo testemunho de uma pessoa que foi curada da AIDS num desses acampamentos de oração. Ele tinha contraído o vírus do HIV inocentemente, numa transfusão de sangue. E a doença estava ali instalada, ele já tinha feito os exames, estava comprovado, ele era soro positivo. Quando no acampamento, Padre Jonas e Padre Edmilson, conduzindo um momento de oração, proclamaram a cura de uma pessoa com AIDS. Ele chorou muito, o amigo que estava do lado chorou muito, mas o amigo chorava porque não sabia que o seu colega estava com o vírus da AIDS. Choraram porque foi um momento muito emocionante, mas um deles chorava mais do que o outro, chorava inconsolavelmente. E aí ele me contou que houve um outro momento de oração em que houve a confirmação, em outro lugar, de uma pessoa que tinha contraído inocentemente o vírus da AIDS. E ele virou e falou para o amigo dele: nossa, igual lá na Canção Nova. Aí foi quando o amigo abriu para ele que a pessoa era ele, que aqui tinha sido proclamado a cura e que lá, no outro lugar, havia sido proclamada agora a confirmação. O amigo dele disse: o que você está esperando para poder fazer os testes? Quando foi fazer os testes, não havia resquício de vírus, de AIDS nele, havia sido curado. Então eles até falavam para mim: precisamos mandar essa documentação para o Padre Jonas. Meus queridos, onde há fé e onde há oração, esses os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quem foi que deu este poder aos homens? Deus. Quem foi que deu esses carismas? São dons carismáticos que o Senhor, por força do seu Espírito Santo, compartilha. São dons de Deus que Ele compartilha com aqueles que creem. Não é com os que são bonzinhos, não é com aqueles que são perfeitos, não é com aqueles que não têm pecado. É com quem tem fé. Quando nós temos fé, a nossa vida é diferente, ao ponto de São Paulo dizer: é uma outra vida. Uma vida sem Deus é uma vida desprovida de poder, desprovida de graça, desprovida de amor. A vida sem Deus é um inferno. Por isso que eu te digo que quem encontra nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem o seu encontro pessoal com Deus, não quer voltar à vida que tinha antes dele. E veja, não é por medo de inferno, é porque não vale a pena, é porque nada do que havia antes é mais atraente do que aquilo que se recebeu.
Sabe o que é você ser feliz de verdade? Sabe o que é você se sentir amado no mais profundo do seu ser? Sabe o que é você entender que aquele que te criou, te quis, te criou por amor, não te abandonou, é o seu melhor amigo, é o seu companheiro, mesmo nas horas que você o ignorava. E por graça dele, sua vida foi preservada inúmeras vezes. E agora ele te diz, quero que você saiba que eu sou por você. E que você pode contar comigo. Sabe, cai as escamas dos nossos olhos e a gente para de viver nas ilusões desse mundo. Porque esse mundo, gente, ele é um ilusionista. O dia que você acorda, sua vida já acabou. E você viveu enganado a vida inteira. Por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. E não é a verdade que nos discrimina, não é a verdade que nos despreza, não é a verdade que nos condena, não é a verdade que nos empurra para o inferno. Não, é a verdade que abre os nossos olhos para ver que nós somos amados, que o céu nos espera, que Deus nos quis e tanto nos amou que fez-nos a sua imagem e semelhança. Então, viver a experiência de um momento de oração é uma graça desmedida. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, como acontece aqui no Sorrindo para a Vida. Esses dias eu tenho partilhado lá do aprofundamento sobre os dons carismáticos que nós estamos preparando. Eu tenho incentivado que as pessoas façam sim sua inscrição, porque o primeiro que nós tivemos, ele superlotou. Então, nós tivemos ali algumas dificuldades porque ele superlotou. Desta vez, nós estamos nos organizando com antecedência, porque quando bater um certo número de inscrições, nós vamos encerrar as inscrições. Para quê? Para que nós possamos dar às pessoas a oportunidade de fazer uma boa experiência sem desgastes. Já caiu o sinal, não consegui acompanhar agora ao vivo, né? Então, graças a Deus, esses problemas já foram resolvidos, mas por segurança, encerrou-se aquele número de inscrição, encerrou-se. Mas muitos que já têm feito a sua inscrição têm compartilhado. Eu estou ansioso por este dia. Eu espero ardentemente por essa oportunidade. A primeira experiência que eu fiz foi maravilhosa para mim. Eu quero fazê-la de novo. E você vê que se espera grandes coisas da parte de Deus. Porque quando nós nos reunimos em oração e com fé, nós esperamos que algo novo e bom nos aconteça. Sabe, aqui neste Sorrindo para a Vida, neste aprofundamento sobre esses dons carismáticos, nós queremos fazer essa experiência, esperamos fazer essa experiência, não tanto porque alguém nos falou das coisas maravilhosas que Deus faz, não é tanto por isso, mas porque o Espírito Santo mesmo, o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus derramou depois da sua ressurreição, foi Ele quem nesta manhã tocou o nosso coração de maneira pessoal para a gente estar aqui nesse Sorrindo para a Vida, participando dele. Quem nos chama é Deus, gente. Sabe, esses momentos de retiro, como é o acampamento Fé e Milagres, como é aqui o Sorrindo para a Vida, como é um aprofundamento que a gente faça mesmo à distância, ninguém os pode fazer se o Pai não o atrair. A palavra de Deus nos diz, é Deus quem nos atrai ao seu encontro. E por isso que no nosso coração há uma grande expectativa do que o Senhor possa e vá fazer na nossa vida. Você só está participando desse Sorrindo para a Vida neste momento porque Deus se interessou por você. Porque o Senhor se interessou por suas necessidades. Porque os olhos de Deus estão voltados para a sua realidade. Porque o Senhor escutou a sua oração. É claro que nós nos achegamos a Deus para poder agradecê-lo, para poder louvá-lo, mas, gente, não vamos nos enganar. Nós vamos a Deus porque nós precisamos dEle. É belo, é importante louvar o Senhor e agradecê-lo,
mas a gente agradece porque recebeu. E nós recebemos porque o Senhor socorreu a nossa necessidade. Nós podemos muitas vezes pensar, né, quando nós nos colocamos em oração, que nós estamos fazendo algo por Deus. Ou estou vivendo um momento bom da minha vida, estou mais de Deus, eu tenho acompanhado Sorrindo para a Vida com frequência. Nossa, esse ano eu tô que tô, né? Porque eu já separei aí umas 2 ou 3 datas para eu fazer um retiro nesse fim de semana. E às vezes a gente entende que nós estamos fazendo algo por Deus quando nós nos colocamos em oração. Mas é o contrário. É o contrário. É Ele quem nos faz o favor de nos chamar à sua presença. Para quê? Para que nós façamos essa experiência aqui. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal não lhes fará mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando você pega a palavra de Deus em Isaías, Isaías nos diz essa mesma palavra de uma outra forma. Aliás, a diz inclusive em primeira pessoa, quando o Senhor diz assim: vou curá-lo, vou reanimá-lo, vou curar você, vou reanimar você, vou deixá-lo totalmente restabelecido. A ele e aos seus que estão sofrendo, a ele e aos seus entes queridos, a ele e aos seus familiares. Farei brotar nos seus lábios o sorriso de felicidade. Felicidade para os de longe, felicidade para os de perto, diz o Senhor. Sim, eu hei de curá-lo. A palavra de Deus, ela é uma grande promessa para nós. É uma declaração de amor e uma promessa de que esse amor é eterno, que nunca vai acabar. Se você pegar a Bíblia da primeira à última página, você vai ver que Deus empenhou a sua palavra para garantir isso a você. Que em nenhum momento da sua vida, você que confiou em Deus será desamparado. O Senhor vai nos amparar. O Senhor vai nos fortalecer. E por meio dos dons do seu Espírito, porque o Espírito Santo nos dá os seus dons, não é para serem desprezados. Inclusive, São Paulo, quando fala a respeito deles, diz que a respeito dos dons espirituais, São Paulo diz assim: não quero que fiqueis na ignorância. E é interessante que logo depois de ler essa palavra, a gente diz: palavra do Senhor. E nós respondemos: graças a Deus. Então, se não é palavra do Senhor, então não é palavra de Paulo. Então, o que nos diz a palavra do Senhor? A respeito desta graça, a respeito dos seus dons, não quero que fiqueis na ignorância. Porque Deus quer que na nossa vida nós tenhamos realmente vida abundante, e essa vida abundante passa por um processo de cura interior, como o Tiago dizia. Essa cura que Deus faz na nossa vida, ela é processual. Nós falamos aqui de vários sinais que nós vimos de curas, às vezes até curas milagrosas que nós vimos nos acampamentos. Mas as maiores são aquelas que os olhos não veem. E as pessoas que se voltaram para Deus, e aqueles que receberam a salvação, e aqueles que abandonaram uma vida de pecado, que nunca contaram para ninguém, mas que cultivavam essa vida dentro de si, e as famílias que foram reconstruídas. Eu sempre digo, sabe, Márcio, quando eu estou ali no Rincão, no centro de evangelização, eu falo assim: se esse chão pudesse falar, né? Dessas paredes, né? Desse lugar pudessem contar isso que você está falando, né? Quantas vidas transformadas, quantas pessoas convertidas, quantas curas, quantos milagres, quantas famílias salvas, quantas almas. Quanto perdão dado, né? Amém. Pessoa que, a gente, por exemplo, a gente vê até a história de irmãos como, né, perdoou o pai que matou a mãe. Foi graças a essa canção nova, foi graças a essa experiência aqui com essa obra de evangelização,
Eu acho que a força do perdão, para mim, ela é muito forte. É tão forte, talvez, quanto ver uma pessoa que não enxergar assim, de repente. Ela não via, agora ela vê. Milagre, né? Milagre, é um milagre, perdoar, porque é quase uma coisa sobrenatural. Não é porque a pessoa merece, porque o outro não merece, né? E talvez a outra pessoa nem mudou de vida. Mas eu perdoo porque Deus me leva a esse amor. Então, é um milagre. Eu vi, esse testemunho saiu aqui do âmbito da Canção Nova, o pai que perdoou o assassino das 2 filhas. Sim, sim. As 2 filhas, um crime passional. Matou a moça que ele gostava e matou a irmã dela. De cunha, sim, de cunha? De cunha. E você vê aquele homem dizendo, eu perdoo, entre lágrimas. Se isso não é um milagre, então eu não sei o que é. Sim. A Rogerinha diz assim, se esse chão falasse, enquanto ela falava, se esse chão falasse, eu falei, solo sagrado, banhado em muitas lágrimas. Sim. Lágrimas de alívio, lágrimas de amor, lágrimas de perdão, lágrimas de reencontro com Deus. Quanta cura interior que devolveu a alegria e a felicidade para a pessoa. Talvez você pense assim, o que aconteceu comigo vai me impedir de ser feliz. Eu tenho outra coisa para lhe dizer. Jesus pode curar o seu coração. Pode dar cura interior a você. Porque a cura interior é uma experiência de graça. É uma experiência de poder. É uma experiência de beleza, é uma experiência de força. A cura interior é uma experiência de Deus. É a cura do nosso eu interior. É a cura da nossa mente, é a cura das nossas emoções, é a cura das nossas lembranças desagradáveis, dos nossos sonhos perturbados. É isso que nós fazemos a experiência quando nós permitimos a Jesus cumprir esta palavra na nossa vida. Sabe, não é parar para rezar como aquela coisa chata que muitos entendem. Nossa, vai rezar de novo? Meu amigo, se você soubesse o que é oração. É interessante quando a gente descobre a força da oração. A gente tem anseio para chegar a hora de rezar. A gente nem conta para as pessoas, mas às vezes a pessoa olha, a gente está um pouco afoito. O que você quer? Você quer encontrar um cantinho para você parar e ali você se derramar na presença de Deus. Porque se tem uma coisa que a oração não é chata. Se tem uma coisa que a oração não é a mesma coisa. Sabe, é o processo pelo qual, por meio da oração, nós somos libertos de sentimentos de rejeição, de autopiedade, de depressão, de culpa, de medo, de ressentimentos. Fiz aqui uma listinha de ódio, de complexo de inferioridade, de autocondenação, de senso de desvalor, porque tem gente que se sente desmerecido, desvalorizado, não consegue gostar de si mesmo, porque não se acha gostado por ninguém. É uma experiência impagável. Então, o que Deus nos dá aqui nesse momento de oração, o que Deus nos dá nesses momentos de oração, também eu fico ansioso para que cheguem esses momentos, né? Porque o que Deus vai dar a cada um de nós, naquele momento de graça, ultrapassa em muito aquilo que nós podemos pedir ou que nós podemos sequer imaginar. Isso a palavra de Deus nos diz. Que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos. E que poderoso é o Senhor para nos dar muito além do que nós somos capazes de pedir ou sequer pensar. Você entendeu que a oração é mais do que pedir? Que a oração é mais do que pensar? Que a oração é você se entregar nas mãos de alguém que há muito tempo espera para poder cuidar de você? Você não gostaria de fazer essa experiência da graça de Deus para a sua vida? Porque Deus tem um plano cheio de amor que Ele irá revelar a você se você quiser. Quando você recorre a Deus com confiança, logo você faz uma experiência. Você experimenta que a palavra dele não é teoria. Você experimenta que as promessas de Deus
elas verdadeiramente se cumprem. Você descobre por experiência própria que não são palavras jogadas ao vento. Então, ao se entregar nas mãos de Deus, ao confiar em suas promessas, o que você vai fazer? Você vai fazer uma experiência, você irá experimentar a força de Deus agindo, socorrendo, transformando a sua vida, ao confiar e rezar, ao rezar confiando, ao confiar e rezar, ao rezar com confiança, você mesmo vai ver como Deus é capaz de curar as suas emoções, porque você acha que não, quando você está enfronhado em emoções doentes. Mas você vai perceber por você mesmo que o Senhor vai dar um novo sabor para o seu dia e uma nova direção para a sua vida, simplesmente por você crer nele. Quer fazer essa experiência agora? Coloca as mãos sobre o seu peito um pouquinho. Porque por trás de cada promessa nesta palavra, porque há promessas aqui, estes milagres, promessa de Deus, acompanharão os que crerem. Primeiro, serão salvos. Segundo, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Nem uma serpente, nem mesmo um veneno mortal será capaz de lhes fazer mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. São promessas de Deus. E por trás de cada promessa nesta palavra, Deus aponta para algo maior. Não é simplesmente algo para a sua vida, mas uma vida completamente nova. Você quer? Cheia de ânimo, cheia de coragem, cheia de felicidade. E Ele quer cumprir esta palavra agora entre nós. Não é promessa minha, mas de Deus, que é todo-poderoso, rico em amor, rico em fidelidade. É Ele quem está prometendo, é Ele quem quis se comprometer com você neste exato momento. Portanto, está garantido que quem se achegar a Ele com fé não vai terminar esse momento de oração do mesmo jeito que começou. Nós não entramos numa experiência de oração para ver se Deus nos ajuda, para ver se Deus nos cura, mas porque Ele pode, e Ele vai nos ajudar, e Ele vai mudar o que é preciso. Então diga comigo: eu creio, Senhor. Eu creio. Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé. De que a minha realidade pode ser transformada, pode ser mudada, que a minha vida pode ser mudada por aquele que está dizendo nesta palavra. Eu creio. Que estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta. Pede ao Senhor agora a graça de uma fé aumentada. Vem, Senhor Jesus. Se você até acha que você não tem fé, pede a Deus que Ele te dá fé. Diz: Senhor, eu quero crer, mas eu não consigo. Eu sou desconfiado, eu tenho dificuldade. Eu já ouvi tantos discursos de gente de igreja. Eu já vi tanta gente usando a fé para enganar as pessoas, para se aproveitar materialmente delas, que quando eu ouço uma pregação eu fico armado. Mas eu acredito em Ti, ó Deus, e sei que o Senhor pode me mostrar a verdade. E nesse momento eu estou lhe pedindo a graça da fé. Pede ao Senhor agora, diga: Senhor Jesus, eu estou pedindo neste momento a graça da fé. Me ajuda a crer, porque eu preciso crer para experimentar, e a graça que eu necessito é muito grande, Senhor. Vem em socorro da minha fraqueza. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que ponha a sua mão sobre nós. Jesus, nós te pedimos nesta oração que as pessoas possam experimentar esse Deus, o Deus dos milagres, que nós tocamos aqui durante todo o programa. E eu quero aqui
já trazer para você que enquanto o Márcio rezava e nós estávamos aqui intercedendo, eu e o Tiago, uma pessoa que tem um caroço nessa região, perto do ouvido, apareceu um caroço, né? E é uma suspeita de um tumor maligno. Enquanto nós estávamos rezando, você pedia e colocava a mão nessa região. E você pode tomar posse desse milagre, porque aqui também, no Sorrindo para a Vida, nos programas, nos acampamentos, Deus opera milagres. Você diz, eu quero experimentar esse Deus de milagres que eles falaram hoje. E o Senhor está te dando essa graça. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor possa visitar todas essas almas sedentas da vossa presença. Reina, Senhor, sobre nós, nós te pedimos. Deus reinará, eu sei que irá. Proclama essa vitória. Em minha vida vencerá. Acredita, Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá. Tudo pode parecer escuro, mas a esperança está no meu Senhor. Nada há que Ele não consiga mudar. É poderoso, é justo sim, e eu proclamo vencedor. Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá, eu acredito, Deus reinará, eu sei que irá. Em minha vida vencerá. Você pode dizer, eu confio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode operar milagres na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu tomo posse da Tua presença, da Sua ação libertadora no meio de nós. Vem, Senhor Jesus. Vem, Enquanto a Rogerinha cantava, enquanto ela rezava também, o Senhor me mostrava uma pessoa que tem a medalha das duas cruzes. Você colocava assim a mão na medalha, segurava em oração e dizia, Senhor, dá-me a graça da conversão aqui na minha casa, na minha família. Você rezava pelos seus, segurando a medalha assim. Você pedia essa graça ao Senhor de contemplar milagres aí na sua casa. É um tempo atribulado, inclusive financeiramente. E você pedia ao Senhor a graça de alcançar milagres pela força da sua fé, da oração. Nós cremos junto com você que Deus ouviu a sua prece, a sua oração, a partir daquilo mesmo que o Márcio nos trazia. A oração, ela é tudo, menos uma coisa apática, menos uma coisa assim... Chata, exatamente. Monótona. Faz bem. Ela nos faz bem, ela nos faz avançar diante de situações onde a gente, naturalmente, pela nossa humanidade, a gente estacionaria, você ia parar ali. Mas a oração é como aquele povo, né? Eu ainda dizia lá no início do programa sobre Moisés, é como aquele povo que marchando, olha para trás, vê o faraó, olha para frente, vê o mar. Mas quando começa a orar, o mar se abre, né? É maravilhoso, você, naturalmente, os nossos olhos estacionariam. Você parou ali. Mas a oração, ela abre. Nossa, até me emociona, assim. Olha para trás e vê o faraó. Olha para frente e vê o mar vermelho bloqueando o caminho. Exato. Mas olha para o céu e vê Deus. E enquanto olha para Deus, o mal que persegue é barrado lá atrás. E o obstáculo que está à frente é obrigado a se retirar. Porque quando uma pessoa caminha com Deus, o mundo tem que abrir espaço para ela. Louvado seja Deus, é isso mesmo, Tiago. Olha, ouvindo aqui o Tiago, você que tem esse desejo, mas às vezes tem dificuldade de rezar. Você que gostaria de aprofundar essa sua experiência com o Senhor, eu gostaria de fazer um convite para você. Uma novena praticamente, serão 9 noites. Você aceita fazer essa experiência
de aprofundar-se no Espírito Santo, nos seus dons e nos seus carismas. Estou convidando você para ver de perto o que Deus faz quando alguém entrega a Ele seu coração. Serão 9 noites com o Espírito Santo de Deus. Porque é por meio dele que Deus nos cura. É por meio dele que Deus transforma a nossa vida. É por meio dele que o Senhor realiza milagres em nós, como nós partilhamos aqui, para não ficar naquele clichê, não é, do que a gente entende de milagres. Então, faço esse convite para que você possa estar conosco. Vou estar com você nessas noites todas. Me comprometo a estar com você nessas 9 noites de oração. E é muito fácil para você ter as outras informações, porque às vezes alguém pergunta assim, mas faltou informações. É porque são várias, né? Você precisa saber dia, você precisa saber horário, você precisa saber se esse conteúdo vai estar à disposição depois. Então, está tudo guardado num lugar só. aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos. Me disseram que o QR Code está ali na tela. Se você apontar o seu celular ali para o QR Code, já vai direto. aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos. Ou você aponta o celular para o QR Code e já vai direto ali para o link. Ali tem as participações, entre elas Ironi Spudaro, Frei Josué, Padre Edmilson. Gente, a experiência que nós tivemos no aprofundamento presencial, Thiago, maravilhoso, foi além das nossas expectativas. Olha aí, ó, para que você possa dar uma olhadinha, tá certo? Entre ali, veja as informações, já garanta a sua inscrição para que toda a família Sorrindo para a Vida possa mergulhar nesse momento. Tem gente que às vezes pergunta para a gente, né, como é que eu posso aprofundar, então entender mais da fé. Às vezes não tiveram, né, o processo catequético ou até mesmo de encontros que nós tivemos aqui na Canção Nova. Eu, por exemplo, desconheço um tempo da minha vida onde eu não estive na igreja. Acho que todos nós temos essa história, né? A Rogéria aqui de Lorena, o Márcio lá em Brasília também, mas eu, muito jovem ainda, fiz Maranatá com 15 anos com o Márcio Mendes lá no Rio. Verdade. Eu sempre me recordo dessa história. Foi um aprofundamento. Foi um aprofundamento, exatamente. Então, como é que eu posso? Então, entre lá, aprofundamentos.cançãonova.com/dons carismáticos. Então, fica já esse convite com essas presenças maravilhosas. Vale a pena só recordar você também que nós teremos um outro já semana que vem, tá bom? E a gente convida você a se aprofundar também na Divina Misericórdia. Ah, Tiago, mas é muita coisa, dá para fazer tudo isso? Se organize. Aí você escolhe diante daquilo que nós apresentamos também aqui na Canção Nova, que você possa então se aprofundar. Semana que vem começa de 16 a 20, são 5 dias esse, sobre a Divina Misericórdia. Muita gente acompanhou, rezou com esse filme de Santa Faustina que teve mais de 500 mil visualizações. Então, semana que vem vai ter um aprofundamento sobre o conteúdo de Santa Faustina. Eu quero conhecer um pouco mais sobre a Divina Misericórdia. Então, também tem esse aprofundamento semana que vem, com a Dani Miranda, que reza o texto, com o Padre Alex, que reza o texto da Misericórdia. Eu vou estar ali cantando também, o Padre Bruno entrou para compor esse time, a Gabi Sanchotene, o Emanuel vai estar cantando também, tá aí, Padre Evandro, e também tem o Dom Tiago, que é lá do Rio de Janeiro, tá bom? Então vale a pena você também entrar lá, aprofundamentos.cançãonova.com. Nós abrimos para você essa experiência com os dons carismáticos, aí com esse time que o Márcio já falou, mas também com a Divina Misericórdia semana que vem, 5 dias, tá bom? E aí a gente apresenta para você mais uma vez aprofundamentos.cançãonova.com ou 12 31 86 26 00.